diferenças de centenas de votos só. Aí, com a apuração dos votos dos peruanos no exterior, a direita voltou a crescer. Nós vamos conversar com a doutora Yasmin Calmet. Ela é investigadora do Núcleo Interdisciplinar de Políticas Públicas e Opinião Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Yasmin, obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Boa noite, Nassis. Obrigada também pelo convite. Oi, Yasmin, a gente tem os resultados até agora aí das eleições, dando uma diferença mínima aí para a direita, mas tem as revisões. Essas revisões podem dar alguma esperança aí para o candidato progressista, não? Em realidade poderiam dar sim, só que temos um grande problema no Peru, que é tudo imprevisível, né? Essas últimas eleições, ainda mais dessa constante crise política, coloca esse cenário eleitoral numa total imprevisibilidade. Então, se sabia que a Keiko Fujimori poderia virar o placar, por assim dizer, né? Com os votos no estrangeiro, mas ainda está faltando alguns votos a ser contados, especificamente os que estão com o jurado de eleições, né? O jurado especial de eleições, que são mais ou menos 1.600 votos. Então, vai depender especificamente se eles vão decidir se esses votos vão ser válidos ou anulados por conta das denúncias que houveram, inclusive de cédulas que foram marcadas antes do tempo. Então, está em observação. Agora o que explica essa sobrevivência da família Fujimori, Yasmin? Sim, a sobrevivência da família Fujimori é explicada especificamente no Peru por um grande trabalho que se fez durante o governo Fujimori, que é a questão do terrorismo. Né? Como todo mundo sabe, o Peru teve 20 anos de conflito armado extremamente duro, que começou a tomar forma a partir da década de 80, embora já tenha começado na década de 60 com o governo de Velasco, né? Mas a gente vai ver que começa com a democratização durante a época de Fernando Belaúnde Terry. Então, esse contexto de conflito armado, de terrorismo, vai fazer com que Fujimori, então, trabalhe muito mais e inflame muito mais no imaginário peruano de que o terrorismo ele é latente, de que o terrorismo está presente, sobretudo em grupos da esquerda, né? E isso fortalece especificamente, também graças, digamos assim, os meios de comunicação que são mais de direita, também lá no Peru, que tendem a desinformar. Então, cria esse mecanismo de controle psicológico entre as pessoas de que o Fujimorismo foi o salvador da pátria e que sem o Fujimorismo, então, a gente estaria perdido, né? Então, um trabalho que se fez muito forte no país durante o governo Fujimori e também dos mecanismos que ele criou dentro do Estado para fortalecer, então, seu legado, né? E também, digamos, que isso também se deve um pouco à incompetência dos outros governos que tivemos a partir, por exemplo, do governo Mala, que vem com a bandeira da esquerda e não soube também como lidar com esses problemas. Havia a questão da própria corrupção, de remanescentes também de grupos terroristas, especificamente vinculados a Sendero Luminoso. Então, tudo isso foi criando uma esfera muito polarizada no país, então, onde se vê o Fujimorismo como o salvador da pátria e como aquele que pode deter o comunismo, um comunismo inexistente no país, né? Diga-se de passagem. E também a memória dos grupos da sociedade, por parte da sociedade, que foi muito golpeada pelo Estado, abandonada pelo Estado, e também por Sendero Luminoso, que entende especificamente que o Fujimorismo, então, não salvou ninguém, e se, pelo contrário, atacou, né? Então, isto coloca especificamente o país numa polarização, mas digamos assim, a resistência do Fujimorismo se deve especificamente a esse trabalho que se fez muito grande no imaginário da população peruana sobre o terrorismo e de que a esquerda representa, então, o terrorismo no país. Agora, Yasmin, o que assusta aí em todos os pontos em comuns em todos esses países é a bandeira do anticomunismo, que é uma coisa maluca, e a dificuldade que tem os setores progressistas de criar um sonho, criar um modelo de desenvolvimento, né? Sim.
Sim, sim, não, isso é preocupante, e especificamente também a forma como se entende também, ou digamos assim, como se trouxe a ideia de capitalismo também nos nossos países na América Latina, né? A Sim, gente entende que foi uma questão assim, se traz, vamos modernizar, mas se manteve ainda mecanismos muito colonialistas dentro do sim. país. Então, isso também vai fazer, especificamente, com que haja uma divisão muito grande também, e o problema do Peru, especificamente, é que, assim, desde a construção, digamos, do Peru colonial para o Peru republicano, houve essa divisão entre Lima, que é a capital, né, que é o grande setor, Uhum. o grande polo, e o resto do país. Então, o país sempre foi abandonado, o país sempre foi deixado assim, à mercê de outros grupos, ou também, digamos assim, o como a gente conhece aqui, o colonialismo, temos lá o colonialismo muito forte. Então, isso traz especificamente essa divergência muito grande no país, de sobretudo, pensar a questão da política dentro de um aspecto muito mais de política pura, por assim dizer, né? Então, a política foi muito levada a esses critérios de classe, a esses critérios de élite, e que vai, então, marcando todo esse cenário no próprio país e que nos leva especificamente à situação que a gente está. Então, vemos uma questão de votos também por ressentimento, vemos uma questão de votos por questão de cambios, né? A gente precisa mudanças, e só que essas mudanças não chegam, porque tem uma estrutura colonial, tem uma estrutura de elite muito forte no país. E assim, e o que tu podes observar especificamente na população peruana é que eles querem cambios, eles querem mudanças, eles querem, né, que o país se modernize, mas não há um cambio, digamos, estrutural também na forma de pensar do eleitor Tá. peruano. Então, isso implica também problemas muito fortes dentro da população e no momento de votar também. Yasmin, você está dando um diagnóstico perfeito da situação brasileira. A diferença é que o Lula ele não confronta esses interesses, e ele consegue, com a habilidade dele, empurrar com a barriga, porque também não consegue fazer nenhuma mudança radical com essa herança colonial que nós temos aqui, né? É impressionante esses pontos de semelhança aí entre os países da América Latina, né? Aqui tem uma pergunta aqui. Essa animosidade entre Peru e Equador influencia a política peruana? Pergunta o Fábio. A animosidade entre Peru e Equador, teria que entender especificamente sobre o que ele está falando, não? Porque assim, Peru e Equador tiveram problemas muito sérios, sobretudo o conflito maior que a gente teve foi em 1994, com o governo Fujimori, inclusive, né, que houve uma, digamos assim, uma pseudo-guerra, especificamente pelas fronteiras e tudo mais. Mas se colocamos em questões específicas da política peruana, o Peru não está muito preocupado com o Equador, não, neste momento. O Peru não está preocupado com o Equador, por quê? Porque o Peru ele está com um problema muito maior, que é especificamente o crime organizado, a questão da segurança pública, e Equador não é um desses problemas que o Peru e que os políticos peruanos tragam como um dos pontos que deveria ser levado em consideração. O Peru está muito mais preocupado com a Venezuela, não? Com a política migratória, digamos assim, né? Com a migração venezuelana. Temos que lembrar que o Peru é um dos países, fora a Colômbia, que mais recebe venezuelanos e que mais venezuelanos se estabeleceram no país. E muitos dos políticos utilizam essa bandeira, então, antimigratória, por especificamente entender que os venezuelanos vão lá no país para cometer crimes, né? Então, se há uma questão de quem me preocupa, quem não mais preocupa no país, em esse momento de eleições, nesse momento de crise política, vai ser muito mais a Venezuela, especificamente pelos índices de criminalidade, que isso não quer dizer que os venezuelanos sejam os que mais cometem crimes, se a gente analisa, né, os dados
estadísticos lá no Peru, mas também por uma questão de que entendem que as pessoas venezuelanas, né, que os venezuelanos, quando migram o Peru, estão migrando do comunismo, que eles podem levar, então, certas ideias comunistas para o país. Então, isso intensifica especificamente esse debate, intensifica especificamente essa ideia de, vamos criar políticas públicas que não sejam, digamos assim, tão... que não sejam tão de moderar, de dialogar, de encontrar uma solução ao problema de uma forma, vou utilizar uma palavra, né, civilizada, né? Vamos utilizar dentro dessa questão de linha dura. O país, infelizmente, o Peru, infelizmente, apesar de que a gente luta contra a questão da violência, do autoritarismo, a gente tem uma cultura política muito autoritária, uma posição política, uma postura social também muito violenta. Então, isso é um reflexo, especificamente, também do sistema político do qual a gente tem, né? Um reflexo da própria sociedade, né? É um diagnóstico de um sintoma, né? Então, se a gente pensa a questão do Equador especificamente é muito mais guiado por uma questão de territorialidade, de fronteiras, do que propriamente de algo que possa prejudicar internamente o país. Tá. Agora, bom, esse é um dos pontos aí enrolados, né? A gente vai ter agora o questionamento de urnas e tudo aí. O que eu estava lendo hoje, não sei se é que esse questionamento vem mais de urnas onde o Fujimori tem mais vantagens. Uhum. Isso aí significa que a revisão vai trazer mais votos para ele ou pode tirar votos dele? Pode trazer mais votos para eles. Pode trazer mais votos para eles, especificamente. E eles sabem por que estão fazendo esse questionamento, porque eles sabem que eles têm todas a ganhar, né? A questão especificamente como, por exemplo, Sánchez e o partido no qual ele está atualmente afiliado vão se posicionar com respeito a esta ação do Fujimorismo, né? O Sánchez está evitando especificamente trazer uma questão não da revisão de atas, sino de dizer que houve fraude, porque ele vem com um discurso de recuperação da democracia, né, que é um discurso contrário especificamente do Fujimorismo, da Keiko Fujimori, né? Esse é o quarto, digamos assim, o quarto pleito eleitoral dela, e nos 3 anteriores ela sempre utilizou a ideia de fraude, de não reconhecimento do resultado final, de dizer que as urnas foram fraudadas, enfim. Então, desta vez, ela utilizou esse chamado, né, utilizou esse discurso para garantir caso, em algum momento, Sánchez pudesse continuar levando vantagem para ela, que é uma vantagem mínima. Né? Agora, por exemplo, a vantagem é mais ou menos de... acho que a última vez que eu vi estavam em 500 votos, né? Isso pode mudar amanhã, porque hoje já se fechou tudo, não há mais leitura, né? Então, a ideia é justamente dela se posicionar e se adiantar aos fatos para dizer, olha, pode acontecer isto, né? Porque esse digamos assim, é o modus operandi do Fujimorismo, né? Tá, joia. Yasmin, muito obrigado por suas informações aqui, muito elucidativas aí, viu? Um grande abraço para você.